A série de livros Percy Jackson e os Olimpianos fez e faz muito sucesso com uma história envolvente que mistura fantasia e ação, além de mesclar um enredo envolvendo os jovens filhos dos deuses gregos e romanos. Essa história ganhou duas adaptações cinematográficas em 2010 e 2013 e ganhou agora um reboot através de uma série na Disney+. Hoje falaremos aqui a respeito de alguns dos semideuses que aparecem na série de livros e sobre o quão poderosos são. Luke Castellan foi um dos primeiros antagonistas de toda a série de livros Percy Jackson e os Olimpianos, devido ao fato de ser aliado de Cronos. Como é filho do deus grego Hermes, ele é um dos semideuses mais rápidos de toda a história e possivelmente o mais atlético de todos os semideuses, o famoso ligeirinho da turma. Seu pai Hermes é o deus grego das estradas, viagens, ginásios, atletas, enfim, muita coisa aqui, tá? Ele é o mensageiro dos deuses e é encarregado de guiar as almas dos mortos para a vida após a morte. Sua contraparte romana é Mercúrio. Embora as habilidades normais de Luke não sejam as mais poderosas em termos de poder bruto, a razão pela qual Luke está nessa lista é o fato de que em determinado ponto da história, o seu corpo foi possuído por Cronos, e é por isso que ele se tornou tão grande e tão forte como o Titã. Como tal, ele merece o lugar nessa lista, já que poucos personagens conseguiram igualar o seu poder quando ele ainda era aliado de Cronos. Piper McClellan. Piper é uma das personagens que os fãs podem não amar totalmente devido ao fato de ela ter uma habilidade avassaladora. Entretanto, ela foi colocada nessa lista pois as suas habilidades lhe permitem mudar o resultado de qualquer batalha. Isso se deve pelo fato de Piper ter a capacidade de encantar o planeta inteiro, o famoso charme, né? E assim ganhando seu devido lugar nessa lista. Piper é uma semideusa poderosa. Ela pode não ter a durabilidade dos outros personagens dessa lista, mas é uma personagem diferenciada, que pode encantar um planeta inteiro usando seus poderes, e isso lhe dá uma vantagem distinta sobre muitos inimigos, desde que eles não tenham uma maneira de derrubá-la. Ela é mostrada como alguém sempre fiel e protetora de seus amigos, não tendo medo de defender os que estão à sua volta. Piper sempre seguiu seu coração. Ela também é uma líder e conselheira da cabana de Afrodite, a deusa grega da beleza, amor, desejo e paixão. Thalia Grace pertence a essa lista, já que ela é filha de Zeus e é uma das personagens mais importantes da série, em especial da parte inicial da história de Percy Jackson, pois foi manipulada por Cronos para reanimá-lo. Mesmo assim, posteriormente ela acabou lutando ao lado dos mocinhos. Só para contextualizar aqui, tá? Cronos é o filho de Gaia e Urano e o mais novo de todos os titãs, que depois de destronar o seu pai, passou a governar o universo, até ser destronado pelos Olimpianos e aprisionado no abismo do Tártaro. Ele é sem dúvida o principal antagonista da saga de livros Percy Jackson e os Olimpianos, manipulando a maior parte dos principais eventos da saga. Thalia, assim como seu pai, tem incríveis poderes elétricos, pois tem um grande controle sobre a eletricidade e raio. Isso permite que ela use esse tipo de ataque que são poderosos o suficientes para prejudicar tanto semideuses quanto monstros e bestas selvagens. Por ser filha de Zeus, ela possui quase o mesmo tipo de autoridade que o rei dos deuses do Olimpo, a tornando uma figura de respeito e autoridade dentre os demais. Frank Zang não é como os outros semideuses dessa lista, pois na verdade ele é um semideus romano em vez de grego, se diferenciando aí dos demais. Frank é filho da soldada mortal Emily Zang e do deus romano Marte. Ele também é descendente de Periclimeno, um príncipe grego neto de Poseidon. Marte é filho de Júpiter e Juno, rei e rainha de Olimpo, e é o deus da guerra. Quando foi para a forma romana, se tornou mais responsável, com a ideia de que não se deve começar uma guerra à toa, pois sempre deve haver um propósito. Mesmo assim, ele merece estar aqui nessa lista, pois é um semideus poderoso com habilidades que podem permitir-lhe virar a maré da batalha a seu favor. Estamos falando aqui sobre o fato de Frank poder mudar de forma. Devido à sua capacidade de mudar de forma, ele pode causar muitos danos rapidamente, e é bastante versátil e útil em diversas ocasiões. Na série de livros, ele não mostrou todo o seu poder, né? Mas foi eficaz em se livrar de alguns perigos.
Como é filho do deus romano da guerra, ele é um semideus imensamente poderoso com muito potencial. Annabeth Chase é uma das personagens mais queridas entre os fãs da série de livros Percy Jackson. Annabeth é uma das personagens principais da história e também uma das aliadas mais leais e importantes que Percy possui durante suas aventuras. Isso porque a Annabeth Chase na verdade é namorada de Percy, embora eles não tenham começado com o pé direito devido à pequena rivalidade que tiveram quando o garoto havia acabado de chegar ao acampamento Meio-Sangue. O que realmente torna a Annabeth digna de estar nessa lista aqui é o fato dela ser tão bem treinada quanto qualquer semideus pode ser, e também ser uma das mais inteligentes, estratégicas e táticas de todos os diferentes semideuses do acampamento Meio-Sangue. Como ela é filha de Atena, é conhecida também por sua sabedoria e inteligência. Além disso, ela também é uma lutadora muito capaz que treinou bem na arte de empunhar uma espada, tornando-se uma adversária perigosa e difícil de ser batida. Sua mãe Atena é uma deusa grega da sabedoria, artesanato, artes úteis e estratégia de batalha. Ela é filha de Zeus e Metis. Leônidas Valdez, ou conhecido também como Léo Valdez, é o filho de Hefesto, o deus grego que sabemos que é o maior ferreiro e inventor entre todos os outros deuses, e que já foi referenciado aí em diversas outras obras. Léo talvez não seja tão poderoso quanto os outros personagens que estão aqui ainda nessa lista, mas ele tem algo bem diferenciado, que é a capacidade de virar a maré de uma batalha a seu favor, desde que ele tenha tempo de preparação o suficiente. Assim como seu pai, Léo é um inventor que tem a capacidade de criar o que quiser, desde que tenha os materiais adequados. Ele pode criar até mesmo um helicóptero inteiro com limpadores de cachimbo. Esse dom de criação e imaginação para invenções mirabolantes lhe dá uma vantagem especial. Mas lembrando, tá? É necessário que ele tenha tempo de preparação o suficiente para criar essas coisas, e assim ele pode realmente derrotar quase qualquer oponente. Ele é meio que um Batman da DC, né? Tendo preparo, o garoto vai longe. Jason Grace. Ele é outro dos semideuses romanos que estão nessa lista, pois ele é filho de Júpiter. Seu pai Júpiter é a contraparte romana de Zeus. Como Júpiter, ele se torna mais rígido, disciplinado, militarista, responsável, calmo e guerreiro. Os gregos imaginavam Zeus como um ser poderoso e orgulhoso, enquanto os romanos imaginavam Júpiter como uma versão mais formal, além de mais responsável. Jason, curiosamente, é irmão de Thalia Grace, e isso nos faz pensar que a mãe deles realmente curte aí os poderosos, né? Se sentindo realmente atraída por ambos os reis dos panteões grego e romano. No entanto, o fato de Jason ser filho do deus romano do céu é o que torna o poderoso ao extremo. Como sua irmã, Jason também é capaz de controlar poderes elétricos, raios e todo o resto relacionado a isso, mas o que diferencia de Thalia é o fato de ter maior controle sobre o ar, o que lhe permite voar e invocar rajadas violentas e poderosas de ar. Hazel Levesque. Hazel é uma semideusa poderosa devido ao fato de ser filha de um dos 3 deuses gregos mais fortes e incríveis de todo o panteão. Ela é filha de ninguém mais, ninguém menos do que o poderoso Hades. Bom, só para contextualizar aqui, o seu pai Hades é o deus do mundo inferior e das riquezas, cuja contraparte romana é Plutão. Ele é o filho mais velho dos titãs Cronos e Rhea e é o marido de Perséfone. Ele tem 2 filhos semideuses conhecidos, né? A Bianca de Ângelo e Nico de Ângelo, com a mortal Maria de Ângelo. E também tem a Hazel Levesque, que é a sua filha de sua contraparte romana Plutão, com a mortal Mary Levesque. Ele é um dos 3 grandes e o único que não quebrou o juramento deles após a Segunda Guerra, o que foi uma surpresa para os outros deuses, né? No filme de 2010, Hades foi interpretado por Steve Coogan. Sua descendência faz com que Hazel tenha poderes incríveis que lhe permitem dominar quase qualquer outro personagem dessa lista que montamos. Isso porque ela é uma dos semideuses mais versáteis da história de Percy Jackson. Como ela é filha de Hades, Hazel tem controle sobre o metal, e isso significa que ela é semelhante a um personagem muito conhecido da Marvel, mais precisamente aos X-Men, né? É isso aí, cara, ela tem poderes semelhantes ao de Magneto, e além disso, tem a habilidade de controlar a névoa. O interessante é que controlar a névoa faz com que ela seja capaz de criar ilusões, que basicamente pode dar a impressão de distorcer a realidade. Em resumo, pense nela aí como uma combinação de Magneto, Tempestade e um pouquinho de Feiticeiro Escarlate, mano.
Alguém liga pro professor Xavier aí, tá? Porque a gente tem que caminhar a inscrição dessa moça, que ela é braba. É por isso que ela é um dos semideuses mais fortes do enredo dos romances aí de Percy Jackson, pois possui habilidades incríveis e bastante versáteis, ganhando então o terceiro lugar dessa nossa lista sem muita polêmica. E com a medalha de prata falaremos a respeito agora de Nico D'Angelo. Esse personagem memorável é um dos grandes favoritos dos fãs em toda a história de Percy Jackson, além de ser um dos mais fortes devido ao fato de ser filho de Hades, que sabemos aqui já ser um dos deuses mais poderosos do panteão grego. Como tal, ele é um personagem incrivelmente poderoso, com diferentes poderes e habilidades, que o tornam um oponente complicadíssimo. Inclusive, durante a parte inicial da história, foram sua timidez e sua falta de confiança que realmente o impediram de liberar mais o seu imenso poder. No entanto, Nico finalmente aprendeu como usar os seus poderes de forma eficaz e direta, e sendo filho do deus do submundo, ele tem controle sobre os mortos e pode até invocar os monstros que seu pai mantém naquele lugar vil e sombrio. Isso permite que ele tenha um exército inteiro para controlar, pois isso lhe daria uma vantagem distinta sobre qualquer outro oponente. Além disso, Nico pode controlar a terra de tal forma que pode abrir enormes fissuras no chão, o suficiente que possa engolir aí exércitos inteiros também. O maluco é brabo demais. E, gente, não há dúvida de que o primeiro lugar dessa lista pertence à estrela de toda a série de livros que levam aí seu nome, né? Percy Jackson é o semideus mais forte devido ao fato de ter muitos poderes e habilidades à sua disposição, e ser, na verdade, um dos melhores espadachins de toda a série. Claro, né? O seu talento veio aí como resultado de ser filho de Poseidon, um dos 3 deuses do Olimpo mais fortes e imponentes. Como filho de Poseidon, ele tem a habilidade de controlar quantidades incríveis de água que poderiam afogar uma cidade inteira. Ser filho de um dos 3 grandes do Monte Olimpo também lhe confere habilidades físicas que superam os demais semideuses. O seu momento mais emblemático veio quando ele se tornou invulnerável depois de dar um mergulho aí no rio Stinge, tornando-se imparável. Outro excelente momento na história foi quando ele descobriu que também podia controlar o sangue, cara. Aí sim, lhe deu uma vantagem distinta sobre qualquer oponente humanoide. Existe uma teoria criada por um fã que diz que o calcanhar de Aquiles aí do Percy Jackson é a lealdade dele aos amigos, ou seja, esse é seu ponto fraco, né? Como dito antes, seu pai Poseidon é o deus grego do mar, tempestades, terremotos, secas e inundações. Ele é o filho dos titãs Cronos e Rhea, bem como um dos 3 grandes. A sua contraparte romana é Netuno, e ele foi interpretado aí por Kevin McKidd no filme O Ladrão de Raios, não aparecendo no segundo filme. E, gente, para contextualizar melhor aqui esses semideuses, vamos falar aqui do local onde a grande maioria deles se encontra, que é o acampamento Meio-Sangue. Esse local é um campo de treinamento secreto de semideuses gregos localizado em Long Island, lá nos Estados Unidos. Sempre lá, né? Até mesmo os deuses gregos curtem os Estados Unidos, não é possível, mas beleza. O seu diretor é o Dionysion e o Chiron, o lendário centauro treinador de heróis da mitologia grega e que boa parte das pessoas associam ao antigo filme animado do Hércules, né, da Disney. O acampamento tem fronteiras mágicas impostas pelos deuses, que garantem que nenhum monstro possa ter acesso ao local. E bom, falando um pouquinho aí da série Percy Jackson na Disney Plus, sabemos que até então a primeira temporada terá 8 episódios. De acordo com a sinopse oficial do seriado, esta é uma história fantástica de um semideus de 12 anos moderno, que é o Percy Jackson, que está apenas começando a se acostumar com seus poderes sobrenaturais quando Zeus o acusa de roubar o seu raio. Agora, Percy vai precisar atravessar a América para encontrar a arma e restaurar a ordem no Olimpo. A princípio, a história da primeira temporada será focada no primeiro dos 5 livros de Percy Jackson, escritos aí por Rick Riordan entre 2005 e 2009. A saga original é Percy Jackson e o Ladrão de Raios, depois vem Percy Jackson e o Mar de Monstros, também temos A Maldição do Titã, depois A Batalha do Labirinto e O Último Olimpiano. O elenco trará o Walker Scobell como Percy Jackson. Esse ator ficou aí mais conhecido por atuar ao lado de Ryan Reynolds em O Projeto Adam. Também teremos Leah Jeffries como Annabeth, filha da deusa Atena, e interesse romântico de Percy, e Arian Sinhadri como Groover, o sátiro que é o melhor amigo do Percy. A base de fãs de Percy Jackson é muito sólida e fiel, e a ansiedade para essa nova série aí só aumenta a cada dia, né? Eu acredito que vai ser uma coisa muito boa para todos os nossos fãs da franquia. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo. Muito obrigado pelo enorme carinho de vocês, um forte abraço e até mais!